Olá, meu nome é Helder Gomes Barbosa. Essa é a terceira aula da oficina de edição de documentário. Essa oficina ela é apresentada pelo governo federal, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A gente, nas duas primeiras aulas, fez uma introdução mais teórica sobre a edição e documentário, e aqui a gente começa a ir para uma parte um pouco mais prática. Essa aula 3 trata sobre estudos de caso. Eu vou aqui compartilhar a tela com a apresentação. Mais uma vez, lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre alguma referência falada aqui nessa aula, vocês podem escrever para esse e-mail, elder.barbosa@gmail.com, e eu tento solucionar a dúvida de vocês. Bom, a gente na primeira aula, né, fez uma introdução à teoria da montagem. E assim a gente entrou em alguns conceitos que a gente acaba também usando na prática, né, na edição de documentários ou séries documentais. Na segunda aula, a gente entrou no histórico dessa montagem na história do cinema documentário. Pegamos alguns tipos de cinema, como o expositivo, o observacional, o interativo, e introduziu, né, um pouco o assunto sobre cada um desses tipos de documentário. Nesse estudo de caso, agora, nessa terceira aula, eu quero trazer 4 casos para mim que são emblemáticos, de certa forma, para pensar a montagem. 3 são de filmes de outros diretores, e o quarto é um curta-metragem que eu editei e dirigi e roteirizei também, que chama Num Piscar de Olhos, que foi um curta-metragem que eu lancei no ano de 2020, passou em alguns festivais aqui no Brasil e na América do Sul. Julgo ser interessante analisar esse curta que eu dirigi, roteirizei e editei, porque eu posso passar para vocês um pouco também do meu processo, né, de montagem nesse filme. Coisa que eu vou adentrar mais nas aulas 3, nas aulas 4 e 5. Bom, primeiro estudo de caso que eu trago aqui, e aí também faço uma introdução a um assunto que é muito importante na hora da montagem, principalmente do documentário, que normalmente não conta com um roteiro, né, prévio, escrito. Esse roteiro surge muito mais no momento da montagem. A discussão do ponto de virada e do clímax, né, que é algo que está sempre presente dentro das apostilas, livros sobre construção de roteiro, né? Normalmente, naquelas aulas sobre introdução de roteiro, esses são elementos que sempre estão presentes. Bom, antes de chegar nisso, esse filme é O Edifício Master, ele foi dirigido por Eduardo Coutinho. Eu falei sobre ele um pouco na aula anterior, como um exemplo de um cinema documentário interativo. Como eu disse também na aula passada, eu não acredito que o filme, o documentário, qualquer documentário que seja 100% observacional, ou 100% interativo, ou 100% expositivo, mas eu considero que o Edifício Master, ele é um dos, quando eu penso no cinema interativo, é um dos que mais se aproximam à definição do Bill Nichols, né? É um filme todo, ou quase todo, pautado por entrevistas. Temos alguns planos do prédio, né, em alguns momentos do filme, mas a grande maioria das cenas, dos planos, são as entrevistas. A gente nem tem muitas imagens de cobertura desses entrevistados. É a entrevista mesmo ali, naquele formato televisivo, em que a gente vê o rosto do entrevistado, né? Não, enquanto ele fala, não vemos imagens que ilustram o que ele fala, ou que busca trazer uma contradição ao que ele fala. Não. O que importa nesse filme é justamente o encontro, né? O encontro entre o realizador, Eduardo Coutinho, e esses entrevistados. A partir desse encontro, o que se, de alguma forma, conta dentro do filme é, primeiro, a empatia gerada por esse encontro. Eduardo Coutinho é interessado por essas histórias, e por ser interessado nessas histórias, as pessoas de fato se abrem, me parece, de uma maneira quase
psicanalítica com o Eduardo Coutinho nessas entrevistas. Essa é uma técnica que muitos cineastas, inclusive professores meus lá na Argentina, que também assistiam filmes do Eduardo Coutinho, falavam que era uma técnica quase que única do Eduardo Coutinho, né, de estabelecer esse diálogo. Então, a gente tem quase que basicamente entrevistas sem imagem de cobertura. Eu já editei, montei alguns documentários em que também a entrevista era o principal mote, né? O principal fio condutor dos filmes, que no caso foram alguns filmes dirigidos pelo Silvio Tendler, um documentarista aqui do Brasil. Editei Advogados contra a Ditadura, Privatizações e a Distopia do Capital, em que a estrutura do filme era muito parecida nesse sentido da entrevista. Mas no Silvio Tendler nesses filmes do Silvio Tendler se usava muito as imagens de cobertura para estabelecer conexões com o que o personagem falava e também para provar, de certa forma, o que o personagem falava. Porque os filmes do Silvio tinham um caráter muito histórico também. Então, quando um personagem, por exemplo, um advogado que trabalhou na época da ditadura, contava sobre um processo que ele defendeu de algum preso político, normalmente a gente colocava em cima do que o personagem está falando, né, para ilustrar o que o personagem está falando desse processo, a gente colocava, por exemplo, a imagem de arquivo com páginas desse processo, ou com fotografias do general que foi responsável por fazer o julgamento desse processo no STM, no Superior Tribunal Militar. Então, assim, as imagens entravam em cima da fala, da oratória dos entrevistados, para comprovar historicamente aquilo que os entrevistados estavam falando. Aqui, e era um instrumento necessário, né? Porque ali a gente estava falando de documentos e outros tipos de registros que queriam ser escondidos pela ditadura militar, né? Então, ter essa prova material e imagética é potente no sentido de denunciar os crimes praticados pela ditadura militar. No caso aqui do Eduardo Coutinho, ele não está querendo provar nada com essas entrevistas. Pode até querer provar uma tese de que esse edifício comporta o mais variado número de indivíduos, né? Vamos dizer que a tese do edifício Master é isso, que como se fosse uma pequena Babilônia do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, em que pessoas de diferentes classes sociais e diferentes histórias vivem ali. Ok, essa pode ser uma tese. Mas quando ele está entrevistando esses personagens, o principal ali são as histórias desses personagens, né? É a reação desses personagens às perguntas, é a reação dos personagens ao relembrar histórias. Então, é quase que um elemento catártico mesmo desses personagens ao estar em frente ao Eduardo Coutinho. Então, por isso, na montagem se privilegia o uso das imagens dessas pessoas mesmo, né, que estão dando entrevistas. E aí eu chego nesse assunto que eu abri, né, quando eu falava sobre Edifício Master e a montagem, que é o ponto de virada e o clímax. Eu já vi esse filme cerca de 5 vezes, inclusive analisando esse filme junto com um professor de montagem no meu mestrado em cinema documentário. E a gente, nessa análise com o professor, a gente tentou encontrar onde estariam, né, esses pontos de virada e clímax dentro do filme, né? Normalmente são 2 pontos de virada, normalmente no primeiro terço, depois no final do segundo, enfim, toda a teoria do roteiro. E a gente conseguiu achar esses pontos de virada e clímax em outros filmes que a gente analisou, incluindo aí Nostalgia da Luz, do Patrício Kuman, enfim, outros filmes, e nesse a gente não achou pontos de virada claros. Justamente porque os pontos de virada e os clímax estão contidos nas próprias entrevistas, né? E aí entra o segredo da montagem, para mim, em Edifício Master. Dentro desse mosaico que é construído de personagens, né, não há um personagem principal, e aí a gente até usa o termo cinema de documentário coral, né, que são várias vozes, não tem um personagem delimitado. Então não tem um começo, meio e fim na trajetória de um personagem. É o começo, meio e fim deles todos ali, né? Então
Dentro da estrutura do filme mesmo, a gente não consegue encontrar esses pontos de virada. Mas em cada entrevista, a gente tem um ponto de virada. Tem um momento em que uma personagem chora e que depois o que ela estava falando, tentando contar de uma maneira feliz, ela desaba e reconhece que a vida dela não é daquela forma como ela estava dizendo antes, que ela quis meio que mentir para a câmera, pelo fato de estar na frente da câmera, e agora ela se encontra super exposta porque ela realmente é ela. E aí depois tem um outro clímax em que ela, a partir disso, encontra uma resposta para uma indagação que talvez ela não sabia que tinha a si mesmo. Então, assim, é muito interessante como o Eduardo Coutinho trabalha a montagem desse filme nesse sentido, assim. Não parece ter uma... É claro que tem, né? É claro que se você for analisar, claro que a montadora, a Jordana Berg, se eu não me engano, teve na construção desse filme, na montagem desse filme, por que a ordem, né? Por que cada personagem em determinada ordem. Mas no filme não fica tão claro o porquê dessa ordem. Fica claro, sim, na montagem de cada entrevista, de cada personagem. Eu acho isso muito interessante para entender esses filmes em que há vários personagens, né? De repente a gente não tem um arco bem definido em relação a um personagem, mas a gente constrói pequenos arcos. E esses pequenos arcos vão manter o interesse do espectador para gerar o algo maior, que seria aquela tese que eu falei da vida dessas pessoas nessa pequena Babilônia no meio de Copacabana. O segundo caso que eu trago aqui nesse estudo de caso é o filme O Processo, da diretora Maria Ramos. Esse filme, ele acompanha os bastidores do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela coloca a câmera ali, né, dentro ali do Congresso, filma como foram sessões de determinadas votações dentro de várias comissões que levaram ao impeachment e tenta pegar de alguma forma as reações desses políticos de diferentes lados políticos, como eles reagem a todo esse processo, né? E aí é muito interessante pensar esse filme dentro, por exemplo, daquele conceito que a gente trabalhou na aula passada do cinema observacional, né? E também da primeira aula da montagem continuada de Bazin. Aqui a gente colocaria o processo como um filme observacional, em que a gente tem aquela montagem continuada de Bazin, ou seja, que deveriam a montagem deveria não enganar o espectador, deveria fazer com que a montagem como se ela fosse realmente de um tempo continuado, né? De que aquilo corresponde à verdade, a uma realidade objetiva, né? É claro que eu não acho que o processo faz isso, né? E aí, por isso que há uma crítica ao Bazin também, vários nesse sentido, porque é muito difícil você ser completamente objetivo em relação à realidade. Na verdade, é impossível, né? A partir do momento que você já decide contar essa história, você já está botando o seu olhar subjetivo sobre ela, né? Por que eu quero contar essa história? Porque me interessa. A partir do momento que me interessa, eu também tenho um lado dentro dessa história, né? E é claro para mim no filme da Maria Ramos que ela está do lado das pessoas que são contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente acompanha na montagem desse filme planos mais longos, a gente acompanha normalmente ação e reação dos personagens, porque é muito comum, né, dentro da montagem, principalmente hollywoodiana dos filmes de ficção, a gente ter a ação de um personagem, cortar para a reação do outro já, e aí depois a gente volta para esse primeiro personagem, ou seja, a gente não deixa tanto tempo plano no personagem 1 para ver de repente a ação e a reação que ele tem é essa própria ação, né? Então, com esses planos mais longos desse cinema, um pouco mais desse cinema mais observacional, você de fato cria essa sensação no espectador que você está presenciando ali um momento um pouco mais dilatado em relação ao seu próprio tempo, né? E é esse tempo que a Maria Ramos constrói dentro do filme e através do encadeamento na montagem. E aí que é o processo de montagem, ele é interessante, né? Porque se você só filma ali objetivamente, é claro que a Maria Ramos não fez isso, mas se você só ficar com uma câmera ali filmada
o que aconteceu, acompanhando um político fazendo isso ou aquilo, isso são fatos, né? E aí, na montagem, como você narra esses fatos, né? Em que ordem você coloca esses fatos, que narrativas você cria de cada um dos fatos, ou seja, tem uma cena, né, da advogada que foi a responsável pelo processo de impeachment, que eu esqueci o nome dela agora, Maria Pascoal, enfim, que ela está dentro do Congresso e você vê ela um pouco o lado mais humano dela, tomando um todinho e tal. A gente sempre que viu ela como uma personalidade muito muito forte, assim, de falas muito raivosas dentro da sua defesa pelo impeachment e tal. Ali você vê ela um pouco mais humanizada ali naquele ato de se alimentar, né, e tal. E através de como você conta ali como você faz essa montagem, esse ato de beber o todinho pode ter um significado ou ter outro, né? Então, e ali, dentro do que ela construiu na montagem, eu entendo que era uma fragilidade, né? Como se ela também fosse frágil ali dentro daquele processo. Bom, esse é um filme muito interessante também de se perceber a montagem como construtora de narrativas através das imagens, né? Que sentido que a gente dá numa imagem já captada através da montagem, através do intercalamento entre um plano e outro. O terceiro exemplo aqui é A Cidade é Uma Só. É um filme dirigido por Adley Queiroz, e esse filme é muito interessante para se entender a construção de uma narrativa, principalmente no cinema contemporâneo hoje, brasileiro. Ele se insere, né, naquele campo que eu coloquei na última aula para vocês, que seria o cinema indeterminado, em que as fronteiras entre a ficção e o documentário elas estão ali meio borrosas, né? E borrosas não no sentido de questionar se aquilo é ficção ou é documentário, mas sim como própria fortaleza de linguagem, né? O filme se coloca dentro se coloca confortavelmente dentro dessas fronteiras borrosas, né? E como ele faz isso, né? Eu acho que isso que é o interessante, assim, como ele constrói uma narrativa indeterminada através da montagem. Acho que aí está um segredo, assim, né? E nesse filme, o Adley Queiroz ele usa uma técnica, né, narrativa muito peculiar e que me lembra a imagem Tempo de Deleuze. Gilles Deleuze, um pensador francês que escreveu sobre os mais diversos assuntos, né, incluindo o cinema. Nesse filme, na imagem Tempo, ele tem um capítulo muito interessante que é a fabulação. A fabulação, para ele, é uma modalidade da imagem Tempo. E ele diz que para o cinema, numa narrativa cinematográfica, para você construir uma fabulação, tem que existir um determinado aspecto, que é o personagem que vai fabular a sua própria vida, ele tem que ser mostrado ao espectador antes dessa fabulação como ele realmente é. Ou seja, na vida, nos afazeres normais dele. Então eu mostro um personagem nos afazeres normais dele, depois eu tenho uma quebra, que é o momento que entra na fabulação. E aí eu sei que é fabulação, porque eu já tenho uma referência de quem ele é antes. E depois dessa fabulação, há uma nova quebra, que ele volta à vida não fabulada, né? Que antes desse começo dessa fabulação. E é exatamente isso que a gente vê nesse filme do Adley Queiroz, A Cidade é Uma Só. O filme ele começa com um modelo documental clássico, que a gente chama, né? Desse modelo mais interativo, né? Que eu falei do Adley Queiroz. São entrevistas, a gente tem entrevista com uma senhora que foi, quando criança, participou da gravação das campanhas que falavam da erradicação de comunidades e favelas de Brasília para ir para outras regiões, para Ceilândia, e cantava essa música, né, da Cidade é Uma Só.
Então a gente tem essa rememoração dela e a gente, ao mesmo tempo, tem um outro tipo de dispositivo muito usado em documentário, que é a busca por arquivos, né? A gente vê essa senhora indo a arquivos públicos buscar as gravações dessa campanha Cidade é uma Só que ela participou. Então, assim, é muito interessante como a gente vê esse modelo documental bem clássico no filme, por um lado. Só que, pelo outro, em um momento do filme, mais ou menos assim, ainda no começo, a câmera vem na casa dessa senhora e filma essa senhora, uma outra mulher e o Dildo, que é esse que vocês veem aí na foto no slide. A câmera filma o Dildo está falando normalmente com essas duas mulheres, falando um pouco sobre o que é isso, quem são essas câmeras, um pouco como questionando o que vocês estão filmando e tal. E a partir disso, dessa cena em que a gente vê o Dildo como ele é, né? Enfim, né? Nesse conceito de realidade que é problemático, mas quem ele é, a partir disso a gente entra numa fabulação do Dildo. Ao mesmo tempo que a gente acompanha esse modelo documental clássico da senhora, que eu comentei anteriormente, a gente acompanha uma jornada fabulada do Dildo em que ele cria um partido nacional fictício, o Partido da Correria Nacional, o PCN, e lança uma campanha política também fictícia para ser deputado distrital em Brasília. E aí, essa fabulação que ele constrói está sempre tocando a realidade, porque ele faz campanha junto a moradores de Brasília com essa candidatura fictícia, ele grava um jingle e aí ele tem a ajuda dos parceiros dele e tem todo o processo de composição dessa música, realidade e ficção sempre batendo, né? Um personagem fictício de um partido fictício, mas interagindo com dispositivos reais, a criação de um jingle, a relação com um amigo de, pô, essa partida tá boa, essa não e tal. Então, ele constrói isso, essa relação com o mundo real também. Depois ele começa a fazer campanha, vai com o carro nas ruas para fazer o anúncio da campanha dele e tudo mais. E a gente tem depois a resolução desse conflito, que é quando ele percebe que a campanha dele nunca vai ganhar, que ele nunca vai ser vencedor nessa campanha para deputado distrital. E essa cena é quando ele encontra com uma carreata de campanha da presidente Dilma Rousseff para as eleições de 2010. E é uma carreata enorme, assim, com muitos carros atrás, e você percebe que um grande dinheiro foi investido nessa campanha. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o Dildo andava para divulgar sua campanha num carro que quase não andava, tinha problema no motor, enfim, ele percebe ali que ele não vai conseguir se eleger, não vai conseguir entrar dentro desse mundo, que ele é apartado dentro dessa democracia representativa, né, pela falta de recurso e por esse partido, né, que, enfim, não tem relevância dentro do cenário nacional. A partir daí, o Dildo, ele percebe que ele não vai ganhar e ele volta a vida normal dele, a vida que a gente viu na câmera anteriormente nas primeiras cenas, na primeira cena em que ele aparece. Ele volta a fazer as funções dele de ser faxineiro em prédios públicos em Brasília, e aí aparece ele limpando ali banheiros, corredores, de alguma repartição pública em Brasília, e assim essa fabulação é quebrada. Então a montagem aqui nesse filme funciona muito para criar essa fabulação e manter ela sempre conversando com o lado documentário. Então é interessantíssimo de ver esse filme, para ver como pode se construir através da montagem, do paralelo entre diversas sequências de personagens diferentes, como você cria um ambiente indeterminado, né, entre documentário e ficção. Bom, vou partir para o quarto e último estudo de caso dessa aula, que no caso é um curta-metragem dirigido por mim, chama Num Piscar de Olhos. Esse filme eu dirigi, roteirizei e montei
no ano de 2000 e terminei, né, de fazer tudo isso no ano de 2020 e comecei em 2018. E ele entra na modalidade da última aula que eu falei, né, e levando-se em conta as modalidades que eu apresentei na última aula, ele entraria na modalidade do autorretrato, que seria o relato do eu, né? Eu contando, eu sou o diretor, sou o narrador e sou o personagem. Então, assim, essa questão da verdade, ela é completamente quebrada, né? Uma verdade objetiva dos fatos. Aqui o que importa é a minha verdade, é a minha subjetividade sobre as situações da minha vida e a construção dessa interação que eu tenho com o espaço. Aqui entra, dentro da montagem, um aspecto primordial, que é a materialidade das imagens também, porque aqui, como em outros autorretratos, eu uso imagens dos mais diversos tipos de suporte. Eu uso imagem que meu pai gravou da gente quando a gente era criança, daqui a pouco eu vou passar alguns trechos do filme para ver tudo isso, com câmeras, né, com fita no começo da década de 90 e tal. Uso imagens feitas por uma câmera mini DV que eu fiz em 2008. Uso imagens gravadas de tela de TV. Uso imagens também que eu fiz do espaço onde eu né, construo o relato do filme. Então, assim, só para dizer um pouquinho, fazer uma introdução, o filme ele é um, um relato meu, né, subjetivo, sobre a casa que eu começo a morar em Buenos Aires em meados de 2018. É a casa do José, do José, no caso, né? Vamos falar no nome original. José, que tinha morrido 2 semanas antes de eu chegar na casa. Então, essa casa materialmente ainda pertence ao José. Todos os objetos da casa são do José, todos os quadros da casa foram pintados por ele. Então, assim, é como se eu estivesse num espaço que não é meu e eu estivesse dividindo esse espaço com o morto. E aí eu faço relações também com a situação da Argentina no momento e com o meu passado também, com como, de alguma forma, a morte foi vista pela minha família em outros momentos, assim. Então, é um relato que passa pelo espaço geográfico, por imagens do passado e também por imagens do cotidiano, né, de programas jornalísticos. Antes de começar a passar partes do filme, eu queria falar que foi um processo, falar um pouquinho do processo, né? Foi um processo muito longo, assim. E é um tema que até eu, não sei se a outra pessoa já criou esse termo antes ou não, para se referir a isso, mas eu criei um termo que chama montagem continuada para esse tipo de filme que eu montei. Por quê? Porque foi um filme em que essa montagem ela foi mudando durante muito tempo, né? Porque ele é todo narrado por mim, então, e eu não tinha um compromisso de terminar em determinado tempo, eu tinha, né, ali não tinha uma data limite para entregar esse filme pronto. Então eu fui construindo e modificando o relato desse filme diversas vezes, inclusive fazendo novas imagens, né? Porque como eu estava lá na casa, eu precisava de uma nova imagem, tinha uma nova ideia, eu ia lá, ligava a câmera e fazia ali mesmo em casa, estava na minha casa, né? Então, a construção desse filme foi muito assim, um processo de construir esse texto, e aí a montagem é muito interessante nesse sentido, porque eu pensava a imagem e o texto ao mesmo tempo. Na hora da montagem, eu também estava pensando no roteiro, não tinha um roteiro estabelecido, então eu criava esses textos quase concomitantemente ao que eu pensava nas imagens. Que tipo de imagem que eu posso extrair daqui? E aí, de repente, da imagem vinham as palavras, ou primeiro vinham as palavras e depois as imagens. Então, é algo que se entrecruza muito, assim, né? São borrosas também as fronteiras aqui entre o roteiro e a montagem. Diferente de outros tipos de montagem que você já tem todo o material ali, né? Ou também o diretor já te dá o texto, enfim. Aqui eu estava criando o texto junto com a montagem. Eu vou aqui passar para vocês um pedacinho do filme.
Aqui. Eu vou diminuir aqui o volume. Essas são as imagens de arquivo que eu disse, né? De quando eu era criança. Eu usei essas imagens de arquivo, peguei todas que eu tinha, peguei o brutão, que era muita coisa que meu pai tinha filmado, e comecei a ver possibilidades que existiam nessas imagens, né? Nesse momento, por exemplo, que é o começo do filme, eu construí uma narrativa através das imagens que eu tinha de que minha mãe e meu pai estavam me filmando e eu queria a câmera emprestada para filmar. Eu queria muito a câmera para que eu pudesse filmar e meu pai e minha mãe não deixavam. Só que chega um momento da montagem, né? Que é aí, quando eu falo para a mãe, tá bom, agora me empresta, que é eu que pego a câmera. E aí eu começo ali a filmar minha mãe, minha irmã. É o momento, é o primeiro momento que eu entro em contato com esse audiovisual, né? E essa montagem, aí começa a filmar meu pai, e aí tem perguntas, pai, tá boa a imagem assim, tá ruim e tal. Um pouco para introduzir o filme e introduzir também o tema, né? Porque eu retomo depois dizendo sobre esse meu fascínio por filmar, que vem já desde esse tempo. Aqui já é um outro momento do filme, que é logo depois, que, de novo, como eu disse na aula passada, né? Que esse autorretrato, ele tem que se conectar também com o global, né? Não pode ser uma história sua e apenas sua com seus sentimentos. É quase impossível que seja isso, né? Porque o que a gente sente também se conecta a outras pessoas que sentem coisas parecidas. Você acaba globalizando um problema local, né? E aqui eu coloco nesse filme exatamente isso, a situação na época, e por isso que eu uso esses planos gravando a TV. Esse foi o dia em que o recorde do dólar foi batido lá na história, lá em Buenos Aires, e foi um aumento recorde. O dólar valia 32 pesos na noite anterior e de manhã valia 40, assim, foi um aumento de 8 pesos em apenas uma noite. Então, assim, o país inteiro estava muito ansioso para o que ia acontecer, muito apreensivo, né, com o que ia acontecer. Então, e aí entra também aquilo que eu estava falando da direção ser feita junto com a montagem. Quando aconteceu isso, falei, isso é interessante para o filme. Isso não existia no roteiro, né? Mas no dia que isso aconteceu e eu vi as imagens da TV, essas imagens muito dramáticas, né? Da TV acompanhando dia a dia o aumento do dólar, segundo a segundo, eu ficava o tempo todo com esse plano na TV, ó, esperando que aumentasse um pouquinho mais, descesse um pouquinho menos, atualização minuto a minuto. Eu falei, não, isso tem que entrar no filme também. E aí, por isso eu falo da montagem continuada. Aqui, imagens de arquivo, para você ver o tanto da materialidade da imagem que eu falei antes, né? O quanto que o suporte. Eu trabalho com muitas imagens diferentes, de diferentes suportes. Aqui, finalmente, a gente entra nas imagens atuais, entre aspas, né? Que são as imagens da minha casa lá em Buenos Aires, uma casa que eu construo no filme como uma casa mal assombrada por esse José. Então, eu começo o filme trazendo a minha infância, vou da minha infância para algo mais global, que é a situação econômica da Argentina, uma coisa que todo mundo na sociedade se identifica, e depois entro de novo numa situação doméstica, que é a minha nova casa que eu estou morando em Buenos Aires, e aí eu revelo o que essa casa tem de especial, né, de excêntrica, que no caso são essa relação com esse José, esse fantasma, né? Como você pode ver nas imagens, tem uns que são pendurados, esses quadros todos são pintados pelo José, e, e aí mais um exemplo aqui, né, de imagens que eu usei todos os suportes possíveis. Isso eu gravei com o celular, por exemplo, que foi para mostrar que quase que diariamente tocavam a campainha perguntando pelo José, e eu que ia informar as pessoas, né, sobre a morte do José. Isso eu gravei escondido das pessoas, né, com o celular, porque se eu não fosse com uma câmera, é claro que não seria da mesma forma, né, não seria tão natural como aconteceram esses diálogos, né, de eu informando a morte para eles. Então, aí mais um suporte, mais uma vez esse lance da montagem continuada, isso não estava no roteiro, mas quando ia acontecendo mais e mais vezes, eu percebi que aquilo era um
um gatilho, né, a palavra que está na moda, para encaixar na montagem. Então, o filme ele tem esse processo de montagem muito baseado também no que eu estava vivendo, né? Aqui tem um texto, né? E aqui um exemplo, né? Do que eu falei dos textos, da minha narração. Pois é. E aqui a gente tem o único momento do filme em que há aquilo que a gente falou do interativo, né? Do cinema mais interativo, que é a entrevista, que é com o Roberto, uma pessoa que morava comigo, que já tinha morrido 3 vezes. Então ele tinha tudo a ver com o assunto também do José, né? Porque ele teve aquelas paradas cardiorrespiratórias em que uma pessoa fica morta por 2, 3 minutos, depois ele é revivido, né? Através de técnicas de respiração e tal. Sou um leigo no assunto. E então há essa entrevista, é o único momento que é uma entrevista, mas que eu montei de uma forma como se não parecesse também uma entrevista. Eu não estava interessado, e filmei também dessa forma, eu não estava interessado de ter aquela entrevista jornalística, né, quase, da câmera aqui no plano americano e tal. Não, eu quase a entrevista toda, eu não mostro nada ele olhando para a câmera. A única hora que ele está falando e que eu não cubro por imagens é essa. E justamente porque ele está executando uma tarefa, né? Ele está cozinhando ali e tal. Então foi uma técnica na hora da filmagem também que eu queria filmar ele falando sobre isso enquanto ele estivesse cozinhando, para que não tivesse esse modelo de entrevista. Bom, vou mostrar uma última coisa aqui para vocês, que mais uma vez falando na montagem de imagens, né? Como eu misturei vários tipos de imagem, aqui é mais um tipo de imagem, né? Assim que a internet isso, que são imagens que eu fiz em Araponga, no interior de Minas Gerais, de uma festa de folia de reis, falando um pouco sobre esses monstros que aparecem nas imagens, né? Um pouco da relação minha com a morte. Então, assim, eles sempre ficaram na minha cabeça enquanto eu filmei eles há mais de 12 anos atrás. E quando eu estava fazendo esse filme, eu falei, essa estética tem algo parecido com isso que eu quero evocar, né? Desse fantástico da morte, desse mistério, né? Então, e eu termino o filme, mais uma vez, fazendo uma colagem com imagens de arquivo que meu pai filmou. Faço, né, toda uma reflexão no final, falando também de uma poesia que tinha a ver com a cidade onde eu nasci, que é Taubaté. Enfim, faço tudo isso e termino o filme com um pouco com uma sensação de que o José pode estar vivo ainda em outro plano, né? Mas que o fantasma dele, de certa forma, parece estar em paz de que eu e o Roberto estejamos morando lá, naquela casa. Então, resumindo assim, eu acho que esse filme ele tem um processo muito particular, né? Que é um processo de eu ser diretor, roteirista e montador ao mesmo tempo e ter acesso à minha casa para filmar a qualquer momento e nas imagens de arquivo, mas que é um modelo de montagem também interessante de se entender dentro do documentário, que é essa montagem paralela à construção do roteiro, essa montagem usando diferentes tipos de vídeo, de material fílmico, que eu acho que pode ser, que é um elemento, um tipo de cinema sendo muito feito ultimamente, e que também, dentro desse novo contexto que a gente vive, principalmente agora de pandemia, de não poder sair de casa, ou diminuir o número de vezes que sai de casa, isso pode ser, né, um formato que pode ser utilizado por vocês aí na construção, na direção e na montagem do filme de vocês. Então é isso, mais uma vez, deixo meu e-mail aqui para qualquer contato, qualquer dúvida, e vejo vocês na próxima aula, que eu vou falar um pouco mais desses processos de falar de organização de material bruto e tudo mais, que é um assunto super importante na hora
da edição e documentário. Valeu, obrigado a todos.